Desde março de 2013, o SINP recebe mensalmente uma pesquisa que é feita pelo Datafolha. E todo mês essa pesquisa é colocada no nosso site, na íntegra, onde todos têm acesso, sem restrição, do início ao final da pesquisa, que tem mais de 130 páginas, com indicadores de atividade, com emprego, com financiamento, com crédito, com inadimplência, com a tendência de investimentos, com a confiança do empresário, com a disponibilidade da tendência futura de contratação, de demissão, com a inadimplência dos seus encargos e com toda a dificuldade ou com todo o otimismo que o empresário tem. Mês a mês, esse quadro vem evoluindo. O que essa pesquisa demonstrou? Primeiro, um sinalizador de tendências. Ele indica aquilo que vai acontecer em todo o resto da economia. Se nós voltarmos a setembro do ano passado, quando nós anunciamos, de acordo com a pesquisa Datafolha, que nós tivemos demissões de 177 mil postos de trabalho no estado de São Paulo, a reação foi: o SINP está sendo pessimista, o SINP está criando um quadro que realmente não é um indicador de tendências. Mas o tempo é o senhor da razão. Janeiro chegou. Janeiro de 2015, o quadro está colocado. Todo o setor industrial demitiu, todo o setor industrial teve quedas, todo o setor industrial tem um quadro extremamente difícil, onde o mercado caiu de qualquer lugar de 50% a 20% do total daquilo que vinha ocorrendo. Nenhum economista, nenhum auditor, nenhum consultor no ano passado poderia prever que 2015 a economia cairia 50% do volume de vendas no setor industrial no Brasil. As consequências disso também estão nessa pesquisa, onde nós tivemos, apontado pela pesquisa, que 64% das empresas, em maio desse ano, corriam risco de fechamento e que 16% delas iam fechar em 90 dias. Em junho deste ano, a mesma pesquisa aponta 62% das empresas correm risco de fechamento e que 13% delas correm o risco de fechamento em 90 dias. No dia 3 de junho deste ano, baseado na pesquisa SINP Datafolha, nós convidamos representantes de micro e pequenas empresas de todas as regiões do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. E nos debruçamos sobre a pesquisa para saber exatamente o que acontecia e o que ocorria em cada estado desse país. E o resultado foi extremamente triste e ruim, porque não só confirmou os dados da pesquisa SINP Datafolha, como em algumas regiões o quadro é até pior. E o que esse quadro indica? Falta de crédito absoluto. Apenas 28% das empresas têm crédito para a pessoa jurídica. O que significa a falta de crédito? Significa que você não tem capital de giro. Significa que a sua empresa não vai rodar. Agora, por que ela precisa de crédito? Por que ela tem que continuar rodando? Qual a grande ameaça disso? A grande ameaça está aqui na pesquisa. 39% das empresas estão reduzindo o seu custo através de ir para empresas com espaços menores, para pagar um aluguel menor, racionalizando a energia elétrica, que subiu mais de 50% esse ano, juros que subiu esse ano, impostos que subiu esse ano, afetando os custos de logística, transporte e assim por diante. Ou seja, os custos administrados pelo governo subiram e subiram muito.
A micro e pequena indústria não tem condição do repasse. E aí o resultado da pesquisa, o risco de fechamento das empresas. Com tudo isso, mais uma triste e grave notícia. O poder aquisitivo está em queda, o que significa que nós não temos nenhum horizonte de mudança desse quadro por aumento de consumo, por aumento de demanda. Por quê? Porque a sociedade não só está perdendo empregos, mas também está perdendo poder de compra. O que significa que nós não teremos uma reversão do quadro no curto prazo. Baseado nesta reunião do dia 3 de junho, nós fomos ao governador Geraldo Alckmin, que gentilmente recebeu os representantes do Brasil inteiro. Nós sentamos, mostramos o quadro. Olha, quero dizer da alegria de receber aqui numa reunião de trabalho a direção do SINP e também da ASIMP, da Associação, estados de todas as regiões do Brasil, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, sob a liderança do Joseph Cury, que preside o SINP, onde e queria destacar a importância social da pequena empresa, na geração de emprego, na distribuição de renda, na sua capilaridade no território nacional e, de outro lado, a sua importância econômica para o país. Então, discutimos aqui crédito, né? Não tem desenvolvimento sem crédito, juros, não podemos ter esse título tão ruim de campeão mundial da taxa de juros, maior taxa de juros do mundo, questão trabalhista, legislação, questão fiscal, né? A questão dos tributos, qualificação profissional, infraestrutura, energia que ficou cara no Brasil, enfim, uma reunião de trabalho muito proveitosa. E no caso aqui de São Paulo, então já conversamos uma pauta para discutir a questão do crédito através da Desenvolve São Paulo, que é a nossa agência de fomento, a questão tributária do ICMS, a gente conseguir aqui uma boa solução em São Paulo, isso pode até ajudar outros estados, e a questão da energia, através da energia fotovoltaica, a gente poder avançar aí numa boa parceria. Então foi uma reunião de trabalho muito proveitosa, e quero agradecer aqui ao SINP, dizer da alegria de receber aqui estados do Brasil todo, que vieram para o encontro hoje de manhã, né? Isso. Aqui em São Paulo, e que nos deram a alegria desta reunião aqui à tarde. Como vocês viram, nesta reunião de trabalho, 3 itens estão em pauta. Um deles é crédito para capital de giro para a micro e pequena indústria, ou seja, não deixe a empresa quebrar. Por quê? Se ela quebrar, o trabalhador não vai receber as suas verbas, a empresa vai perder seu patrimônio, o governo não vai receber os impostos, o banco não vai receber o dinheiro que emprestou, os fornecedores não vão receber o crédito que deu para a empresa, e o mercado interno encolhe. E cada vez que isso acontece é uma corrente, onde se piora o quadro. Por isso que 3 itens foram discutidos. Uma, acesso a crédito. Qual foi o resultado desse trabalho? Aqui está a nota que o Desenvolve São Paulo, que por determinação do governador Geraldo Alckmin fez uma reunião, o presidente Milton Santos, e que reorientou as linhas de crédito que ele tinha disponível no banco para outras finalidades, ele redirecionou para capital de giro, para micro e pequena indústria e também para médias indústrias. E claramente explicitado na nota divulgada à imprensa pela Desenvolve São Paulo, comunicando a evolução do trabalho da reunião que vocês também acabaram de ver do dia 3 de junho. Somado a isso, veio o governo federal, através da linha do Progerem, também com linha de capital de giro para micro, pequena e média empresa, que vocês poderão acessar diretamente no Desenvolve São Paulo ou em qualquer outro banco
que trabalhem com o Progenem. E foi carimbado pelo BNDES 4 bilhões e 700 milhões de reais focados em crédito para capital de giro, para micro e pequena e média indústria. Se nós olharmos isto, já foi um passo na direção correta. Mas outros passos foram dados, que nós ainda não temos a resposta. Porque, como vocês viram agora há pouco, o segundo item que nós pedimos ao governador foi: não proteste o título do imposto atrasado. Ou seja, faça execução fiscal, cobre o imposto devido, mas não mande para cartório, não quebre a empresa. O que nós estamos pedindo é uma ponte, nos dê tempo, nos dê espaço para que as empresas possam continuar existindo, possam continuar trabalhando, até que este momento econômico extremamente difícil passe e as empresas voltem à normalidade e consigam repagar as suas dívidas. Porque a escala do perdedor, onde todos perdem, é uma escala que nós não podemos aceitar. Eu acredito que você também não quer e não aceita essa escala. Nós precisamos estabilizar no fundo do poço onde nós estamos, talvez caia um pouco mais nos próximos meses, mas que daí para frente se tenha uma ponte de crédito e que não tenhamos quebradeira de empresas, porque o fisco mandou para cartório uma cobrança tributária. E o terceiro item que nós pedimos, que houvesse energia elétrica mais barata via energia fotovoltaica para o micro e pequeno empresário. Já tivemos algumas reuniões, isso está em estudo. Mas, além disso, nós fomos ao governo federal. Essa pesquisa ela é distribuída mensalmente a todo o Executivo Federal, a todo o Executivo Estadual, à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, aos ministérios, ou seja, todos têm acesso a essa pesquisa. Tivemos uma reunião com o vice-presidente Michel Temer. Mostramos o quadro, mostramos a pesquisa. A promessa do vice-presidente Michel Temer é que ele iria ligar ao presidente do Banco Central, o Dr. Tobini, e pedir crédito para micro e pequena empresa, crédito para capital de giro. Eu queria mostrar para vocês dados disponíveis hoje no site da Presidência da República, do Departamento de Registro Empresarial e Integração. E eu quero falar de alguns números que são públicos. No ano de 2015, de janeiro a maio deste ano, no Brasil, 206 mil micro e pequenas, médias, grandes e multinacionais foram montadas no Brasil. 206 mil empresas. Não está incluída nesse número o MEI. Do total de 206 mil aberturas, nós tivemos 155.891 empresas que fecharam. 75% é um índice percentual do que abriu e do que fechou. Ou seja, o que é que nós estamos pleiteando? Nós estamos pleiteando, deixe as empresas viver, faça com que ela viva, faça com que ela sobreviva, faça com que ela tenha a oportunidade de passar por uma ponte, onde embaixo dessa ponte tem um cenário da crise, da recessão, do desemprego, da insolvência, da inadimplência, e possamos ter, daqui a um ano, quem sabe um pouco mais, um horizonte de repagar, mas com a empresa funcionando. Porque se destruirmos o mercado interno, nós não conseguiremos reconstruí-lo tão cedo.